logo na entrada do cemitério de Coronel Barros, e já somos recepcionados pelos passarinhos cantando. Aqui está a Lídia Koch. Ela nasceu da família Augustin no ano de 1897. E quando ela tinha 18 anos de idade, ela se casou com o Raimundo e com ele ela teve 8 filhos. No ano de 1958, a Lídia faleceu em decorrência de um tumor em seu fígado. Ela ficou casada com Raimundo por 44 anos. Eu achei muito bonita a roupa dela. Vocês repararam no vestido, na gola? As roupas antigas eram bem bonitas, né? Cheias de detalhes. E geralmente as pessoas costuravam em casa mesmo. E logo aqui, um túmulo de um casal muito antigo, Wilhelmine ou Guilhermina e o Gottlieb Bussler. Ela nasceu em 1881 da família Essenberg, na Rússia. E depois ela se casou com o Gottlieb Bussler. O casamento ocorreu na Rússia. Ela faleceu em 1974, com 93 anos de idade. Faleceu realmente de velhice. E o seu marido, Gottlieb Bussler, nasceu também na Rússia. Faleceu em 1961, com 83 anos, em decorrência de um AVC. O casal teve juntos 8 filhos. Imagine esse casal, jovem, recém-casado, desbravando o nosso Brasil. Imagina o que eles encontraram aqui quando chegaram as dificuldades. Essa é a sepultura da Emma Wilde. Ela nasceu em 1931 e faleceu no ano de 1976, aos 45 anos. A Emma faleceu em decorrência de um tumor em seu ovário. Ela era comerciária e solteira. Era filha de Alexandre e Olga, agricultores que moravam aqui nesta região. Como vocês estão vendo, o céu ele está bem cinza, está garoando. Em algum momento da vida desse senhor de chapéu aqui, a sua vida também deve ter ficado assim. É o José Frederico Stein. Ele nasceu em 1874 e faleceu em 1940, aos 65 anos. E o motivo da sua morte foi em decorrência de um envenenamento por arsênico. O arsênico é um veneno que é usado para exterminar ratos. Então, dia 11 de maio de 1940, por algum motivo, então, a vida se tornou assim, cinza para o José. A sua esposa, a Sofia Stein, nascida da família Weiss, em 1881. Ela faleceu em 1950, aos 69 anos, em decorrência de um colapso cardíaco. O casal, então, deixou filhos. Essas duas sepulturas são de um casal muito antigo que nasceu há muito tempo. Primeiro vou mostrar para vocês a Elizabeth Walter, uma senhora que nasceu em 1953 e faleceu em 2011, aos 58 anos. Ela está sepultada junto com o seu bisavô, o João Peter Kronbauer. Vejam só o ano que ele nasceu, 1862, e veio a falecer em 1933, aos 73 anos. O João Peter era filho de imigrantes alemães. E do lado está a Catarina, sua esposa, que nasceu em 1865 e faleceu em 1945, com 79 anos. Ela faleceu em decorrência da difteria, ou como as pessoas mais antigas conheciam, como Krupp. Atualmente essa doença está praticamente erradicada, graças também à vacina. O casal teve juntos pelo menos 8 filhos. E uma das filhas do casal está sepultada logo aqui pertinho. É a Adolfina. Ela nasceu no ano de 1889 e casou com o João
Pedro Clar, na cidade de Lajeado. Adolfina faleceu em 1975, aos 86 anos. Aqui ela está com um lenço na cabeça, muito comum nas senhoras mais antigas. Junto no mesmo túmulo, então está o seu marido, o João Pedro Clar, que nasceu em 1887 e faleceu em 1972, em decorrência de uma embolia cerebral. O João Pedro era filho de João e Margarida, que eram naturais da Alemanha, eram imigrantes alemães. Bem, vocês estão percebendo que o tempo fechou. Eu cheguei aqui com bastante sol, mas realmente deu um pancadão de chuva e eu tive que me abrigar um pouquinho. Mas aqui está outra filha do João Pedro Kronbauer e da Catarina. É a Geraldina Weiler. Ela nasceu em 1898 e faleceu em 1969, com 71 anos, ela, em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Era casada com João Garibaldi Weiler, que nasceu também no mesmo ano, em 1898, e faleceu em 1974, com 75 anos. O João faleceu em decorrência de um AVC. Ele era filho de Felipe e Teresa Weiler. O casal teve juntos pelo menos 5 filhos. Essa é a sepultura de um garotinho, o Pedro Jorge Fries. Ele nasceu no ano de 1952. Olha só que bonitinha a foto dele. Parece aquelas fotos de escola, onde tem vários livros na frente, aquelas fotos típicas escolares. Um rostinho bem sério. Ele faleceu no ano de 1960, não está muito claro aqui, mas ele tem em torno de 8 anos, um pouco mais. Eu não consegui maiores informações sobre a história do Pedro, mas eu vou continuar procurando. Bom, eu vou falar o óbvio, mas toda pessoa idosa um dia já foi jovem, não é verdade? Aqui está o Oswaldo Júlio Zimmermann e sua bela esposa, a Carolina Berta. Ela está aqui representada nessa foto no auge da sua juventude. No entanto, ela faleceu com 81 anos. Berta nasceu em 1911 e faleceu em 1993, devido à falência múltipla de órgãos, ou como diriam, morreu de velhice. Era filha de Roberto e Hermínia Klamt. Ela se casou com o Oswaldo Júlio Zimmermann, um agricultor que nasceu em 1907, faleceu em 1986, aos 79 anos. O casal teve juntos um filho, chamado Homero. Então eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.